paz, galera. Meu nome é Ilana. Estamos aqui para mais um episódio do Talkingcast IBRP. Somos da Igreja Batista Renovada do Paulistano. Estamos localizados aqui na Zona Norte de São Paulo, Vila Brasilândia. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar. E segue as nossas redes sociais que estão na descrição aqui do nosso vídeo, tá legal? Tô esperando por você, hein? 3. E hoje nós temos mais um convidado para compartilhar a sua experiência, o que Deus tem feito em sua vida e também que é importante aqui para o nosso ministério, para as nossas vidas. E eu tenho certeza que o que ele irá compartilhar vai edificar tanto a sua vida como edificou as nossas. É o nosso irmão Vinícius, obreiro aqui da Casa do Senhor. Obrigado, uma honra estar aqui com você. Imagina, a honra é nossa e quero que você fique à vontade. Por favor, não fique tímido. Não fique com vergonha. Estamos em casa. Ai, sim, graças a Deus. E é isso, Vini. Esse é um momento ao qual nós queremos que você compartilhe a sua história, a sua experiência, que é uma jornada longa aí, né? Que Deus tem feito na sua vida. Mas de início eu queria que você falasse como que você chegou ao cristianismo. Como que o cristianismo alcançou a sua vida. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu falei, é uma honra estar aqui com você, compartilhando a minha história, aquilo que Deus ele tem realizado e feito na minha vida. Bom, eu me converti cedo, né? Eu tinha 15 para 16 anos. Peraí. Qual é a sua idade? 28. Ah! Só pra cortar. É só uma dinâmica, um quebra-gelo. Tá certo. Falei. Tem 28 anos, então fazem, né? 13 anos aí que eu me converti, né? Que eu conheci a Cristo de verdade. E quando eu conheci a Cristo, eu estava na minha adolescência, né? Sim. Na minha juventude. Então foi um pouco difícil, porque eu era jovem, estava descobrindo as coisas ainda, tinha alguns amigos, algumas amizades. Então quando você começa a ir para a igreja, conhecer a Jesus, seguir os passos de Jesus, sim, as pessoas começam tirar com sua cara, falando que você é o pastorzinho, que agora você vai virar padre, essas coisas, né, que a gente sempre escutou. Sim. Na escola foi um pouco difícil, porém isso não abalava a minha fé e a minha determinação daquilo que eu queria para minha vida. Amém. Então até hoje, aí, graças a Deus, estou buscando a Cristo, né, aprendendo, e todos nós temos que aprender. E a minha conversão foi a gente costuma falar que ou você vai pelo amor ou vai pela dor, né? No Sim. meu caso, eu fui pela dor, né? Porque não foi um momento muito bom com a minha família, minha Sim. mãe estava passando um momento difícil, minhas irmãs passando um momento difícil, e eu, como era jovem, não entendia muito bem as coisas, estava fazendo um momento difícil. Aí, porém, teve um dia que o pessoal de uma igreja aqui do bairro foi lá na casa da minha mãe fazer um culto, e eles fizeram um apelo no final, e eu queria aquele Deus que eles estavam pregando, aquele Sim. Jesus que eles estavam tanto demonstrando pra gente ali, talvez através de palavras, carinho, amor. Eu falei, olha, eu quero esse Jesus pra minha vida. Por mais que eu era novo ainda, não tinha muita consciência de quem era Deus, Jesus, mas eu optei de seguir os passos de Jesus. Então eu aceitei Jesus ali num culto no lar. Sim. Não foi numa igreja, nada, foi um culto no lar que essa igreja do bairro fazia. E dali pra cá, né, eu comecei a frequentar a igreja do pastor Jefferson, tudo, que hoje é a igreja batista onde a gente congrega. Eu estou até hoje com ele, né, aprendendo bastante coisas, e estamos aí, né, fazendo aquilo que Jesus nos determinou fazer. Amém, glória a Deus. E na verdade, Vini, o que eu queria que você compartilhasse com a gente, que é óbvio, né, que você já compartilhou aqui dentro, né, da congregação, mas agora eu queria que você compartilhasse, porque a sua experiência edifica a nossa vida, né? O que você viveu traz coisas novas pra gente. E você passou um período aí no Paraguai. Sim. Gente, o Vinícius tem 28 anos, mas é casado, hein? Casado, por favor. Né, Vinícius? Bem casado. Bem, tá glória. Gosto assim. Novo, mas já é casado. E compartilha com a gente esse processo aí, como que foi, porque tem coisa, hein, meu? É uma história longa, mas foi algo que Deus permitiu a gente viver. Sim. Né? Eu não cresci aqui no bairro, no Paulistano. Sim. Eu cresci ali em Pirituba, ali na freguesia do Ó, e minha mãe comprou um terreno aqui, aí a gente veio morar pra cá e tal, e infelizmente esse terreno ele desmoronou. Nossa. Foi bem difícil, a gente amanheceu um dia e a metade do barraco tinha caído, aqui tinha desmoronado aqui no Paulistano. Meu Deus. Aqui em cima. E ali começou os processos de Deus nas nossas vidas. Sim.
Aí a gente foi para uma casa aqui perto da igreja mesmo, a gente alugou, minha mãe alugou essa casa. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a pegar experiência, tal, ter maturidade, né, para trabalhar, terminei as escolas. Aí foi quando eu conheci a minha esposa, né? A Jaqueline, foi um presente de Deus na minha vida. E a gente casou e ela começou a trabalhar no posto de saúde aqui do bairro. Sim. E ela sempre tinha desejo de fazer faculdade, anseio de estudar, de melhorar de vida mesmo, crescer, né? E eu não tinha tanto essa visão assim, porque se eu tivesse terminado meus estudos e tivesse um carro, uma casa, para mim já estava o suficiente, era ótimo para mim. Porém ela não, ela é movida a conquistar as coisas, sair do comodismo e tal. Então ela começou a trabalhar no posto de saúde e ali ela começou a conhecer as enfermeiras, as médicas, para ela estudar, que ela era nova. Aí ela foi fazer uma inscrição na faculdade, fazer enfermagem. Aí a médica falou pra ela, não é isso, Deus ele tem mais para você, vai atrás e tal. Aí foi quando a gente começou a pesquisar de estudar medicina fora do país, né? E eu confesso que eu não queria no começo, porque eu já estava com o meu ministério aqui um pouco estruturado, tinha minha família aqui, minha mãe, minhas irmãs moram tudo aqui, então eu falei para ela que eu não ia, porque eu falei para ela, isso aí é uma promessa que Deus prometeu para você, não é para mim. Olha, a promessa que Deus prometeu para mim era para mim ficar aqui na igreja, para me pregar a palavra, para mim fazer aquilo que Ele está mandando eu fazer. Porém, ela foi muito sábia, falou que ela ia orar e Deus colocou o mesmo desejo que estava no coração dela, colocou no meu. Aí foi quando a gente decidiu, a gente tinha um ano de casado, eu casei em 2014, no finalzinho, aí em 2016 a gente decidiu ir embora, né, para o Paraguai de vez. Aí a gente saiu do trabalho, tudo, a gente foi só café, né? Café, porque não tinha nada. A gente tinha um carro, na verdade, aí a gente vendeu as coisas, a gente alugou a nossa casa aqui e a gente foi para lá, para o Paraguai, e eu não sabia o que fazer, né? Sempre tinha esse medo, essa dúvida no coração, né? Mas como vai ser, o que a gente vai fazer da vida? Porque a gente não tinha experiência de trabalho nenhum, nada, a gente só tinha fé mesmo no coração e a gente foi. E eu lembro que eu só peguei 2 pratos, né? 2 garfos, 2 colheres, 2 copos, a minha televisão e a roupa, e a gente foi embora. Foi pro deserto. Vamos lá, pra terra longínqua, né? A gente foi pra lá e eu confesso pra você, Ilana, que tipo, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque me ajudou tanto a amadurecer como homem, me ajudou a amadurecer como um homem de Deus também, como um esposo, porque lá não tinha ninguém, a não ser Deus. Então a gente costuma falar que lá a gente andava sobre as águas, como Pedro, né? Então a gente andou sobre as águas porque a gente saiu do comodismo. Sim. Porque para mim aqui estava ótimo, mas o que Deus tinha para nós era muito maior, muito melhor. Eu lembro que eu preocupado, sem saber o que ia fazer, orando a Deus, pedindo estratégia para Deus, a minha sogra ela me deu um carrinho de cachorro-quente, que é onde começa a nossa história, que tipo, deu muito certo, né? A gente vendeu muito cachorro-quente lá na fronteira, a gente fez bastante amigos, a gente conheceu bastante pessoas, conheceu bastante ministérios, a gente começou a vender cachorro-quente para pagar a faculdade. A gente conseguiu pagar 3 anos, né? 3 anos e meio de faculdade. Aí vendendo cachorro-quente? Vendendo cachorro-quente, só, apenas. A única renda que a gente tinha, para não falar que não tinha nada, era o aluguel da casa daqui. Ah, tá. Mas o aluguel praticamente era para pagar o aluguel de lá. Sim. Então o resto era tudo do cachorro-quente. Para a gente pagar a faculdade, para comer, para viajar no final do ano, para ver a família, era tudo do cachorro-quente. E Deus ele foi tão bom com a gente porque eu tinha preocupação de onde instalar o ponto, certo? Para a gente vender. E eu confesso que tipo, a gente chegou lá e tinha uma praça, uma lagoa super calma, tranquila. Eu falei, já que a gente vai instalar o carrinho de cachorro-quente aqui. E no começo a gente não vendia nada, né? Normal. O começo é bem difícil, não vendia nada, a gente não sabia, na verdade, como fazer o cachorro-quente. Meu Deus. Só, sabe, só tinha a vontade mesmo de vender e de conquistar as coisas. E sempre orando a Deus, sempre pedindo estratégia para Deus, para que Deus nos ajudasse, né? Porque a gente sabe e tem a certeza no coração que foi Ele que prometeu, né? Então a gente chegou lá, começou a vender, aí Deus começou a abençoar. No começo a gente vendia 5 cachorro-quente por dia. Sim. Aí a gente, glória a Deus, vendemos 5.
e não pagava às vezes nem a gasolina para voltar para casa. Meu Deus. Né? Porque eu vendia o cachorro-quente no Paraguai e morava no Brasil. Aí eu tinha que atravessar a fronteira, né? Sim. Então, em qual lugar assim, localizado lá você morava? Eu morava em Ponta Porã, no começo, Sim. e o Paraguai, a fronteira é Pedro Juan Cavaleiro. Sim. Isso. Aí, como estava muito longe, a gente pegou, saiu do Brasil e foi para dentro do Paraguai mesmo. Foi para dentro de Pedro Juan. Aí a gente conseguiu uma casa de frente para a lagoa. Ai, então, que chato, né? Deus foi tão bom que a gente preparou um quarto, na verdade era um quarto, Sim. bem simples mesmo, barato, era já incluso água, luz, internet, praticamente tudo junto já. Sim. E a gente conseguiu alugar essa casa em frente à lagoa, então eu ia empurrando o carrinho para a lagoa e vendia. Aí eu lembro que foi só Deus abençoando, Deus mandando pessoas, a gente foi pedindo estratégia, as pessoas falavam, na minha cidade é desse jeito o cachorro-quente. A gente foi dele na ideia e colocou esse tipo de cachorro-quente no cardápio. Sim. E eu lembro que a gente chegou a vender 10 cachorro-quentes no dia. Aumentou. Foi um grande milagre, aumentou. Com certeza. Foi uma benção de Deus. Aí eu lembro que depois, mais pra frente, vendemos 20, depois 30, aí só foi subindo, só foi aumentando. E uma das coisas que a gente sofreu bastante lá foi a questão de ministério. Sim. Né? Porque a gente é da Batista, então a gente tem uma liturgia, uma visão, e lá era uma igreja em outro país, eles pregavam a palavra de Deus praticamente as maioria das igrejas em outra língua, que é em espanhol. Sim. Então pra gente foi bem difícil a gente se adaptar, a gente de alguma forma se envolver nos trabalhos, porque a gente era novo, de jovens que estavam estudando. Então o que pesou bastante para mim assim foi a questão ministerial, né? Porque aqui eu era ativo, eu era obreiro da igreja, ajudava o pastor. Então eu cheguei lá, deu uma estagnada e eu fiquei, poxa Deus, o que eu faço agora, né? Mas Deus ele foi tão bom que preparou também uma igreja pra gente, a gente frequentou, que era a igreja que a gente estava por último, pastor abençoado, pastor cheio da unção de Deus, sábio, sabe, que leva a palavra de Deus com verdade, com sabedoria. Então Deus ele foi encaixando tudo, né? E é interessante que a gente ficou tão conhecido na cidade que tinha muitas faculdades, né? Sim. E Deus ele foi encaixando as coisas, Deus ele foi de alguma forma direcionando as nossas vidas. E o meu anseio, a minha vontade era vender em frente à faculdade, porque eram os pontos principais, estratégico, né? Estratégico, exatamente. E tinha mais de 5 faculdades, né, em Pedro Juan. Então tem brasileiros de todo lugar que você imagina, eles estão lá. Todo lugar do Brasil tem gente lá. Então eu sempre orava a Deus, Deus me ajude e tal, pra gente ter uma estratégia. Deus foi tão bom que abriu uma faculdade em frente ao ponto que eu vendia. Rapaz, isso é louco, meu. Deus moveu um milagre até você. Exatamente. Por isso que eu falo, quando a gente sai da zona do conforto, Deus ele faz a gente andar sobre as águas, como aconteceu com Pedro. Verdade. Pedro ele só andou sobre as águas porque ele saiu do barco, Verdade. que era a sua zona de conforto. Entende? Porque ele poderia agarrar nas coisas no barco, ele não, sabe, ele tinha uma segurança ali. Sim. Mas quando ele saiu do barco, Deus ele fez andar ele sobre as águas. Então, isso que acontecia com a gente também. Deus falava, olha, eu quero que vocês saiam da zona do comodismo, quero que vocês saiam do comodismo. E quando vocês saem do comodismo, aí eu ajo. Sim. Aí eu entro com providência e faço acontecer. E foi isso que aconteceu. E como quem estuda sabe, quem faz faculdade, sempre tem caloradas, né? Sim. E a gente ficou tão conhecido na cidade que uma da faculdade chamou a gente para fazer o lanche da calorada deles, né? E só eu vendi o lanche. Eita, só eu vendi o cachorro quente. Então, Deus abençoou muita gente, né? E eu lembro que esse dia, essa noite, era mais de 200 estudantes, tinha quase 300 estudantes. E só eu vendia lanche. Eu passei a noite toda vendendo cachorro quente. Rapaz, virou profissional. Exatamente, exatamente. Mas Deus, ele sempre agradecendo a Deus, sempre sendo grato a Deus, sempre orando a Deus, pedindo a graça de Deus para que Deus continuasse dando estratégia pra gente. E por último foi quando a gente abriu uma dogueirinha, né? Sim. A gente abriu uma loja muito mesmo. Muito bonita, por sinal, eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. Lembro das fotos, né? Não estive sim, lá, infelizmente, né? Verdade. A gente queria muito que as pessoas daqui fossem lá, né? Tipo, conhecer e tal. E por último a gente conseguiu abrir uma dogueiria. E Deus, ele sempre foi bom porque ele colocou pessoas no nosso caminho para nos ajudar também. Sim. Eu lembro que a igreja que a gente congregava, eles estavam fazendo um propósito de jejum e oração. Eu acho que era 20 dias de jejum. Eu lembro que quando eu fui inaugurar a dogueiria, ia cair bem no dia, 2 dias antes da igreja encerrar o propósito do jejum.
E eu lembro que o pastor, ele convocou a igreja, chamou a igreja, falou assim, ó, a gente vai encerrar o nosso propósito antes, pra gente ir na dogueria do Vinícius da Jaque, pra gente honrar eles. Nossa. E eu lembro que isso aí foi muito impactante pra gente, porque Deus, ele tocou no coração do homem para nos abençoar, Sim. entende? Porque o pastor, ele não tinha um compromisso de encerrar o seu jejum, a sua oração, para de alguma forma ir ali comer um cachorro quente ou um lanche. Mas Deus tocou no coração dele para de alguma forma ele honrar nossas vidas. Sim. Então isso me marcou muito pelo cuidado de Deus, sabe? Sabe, a gente vê as mãos de Deus na nossa vida. E foi a igreja, foi uma galera, foi uma loucura, um monte de irmão ajudando a gente, um irmão ficando no caixa, outro ajudando a fritar as coisas. Eu lembro que foi um piloto de avião, lá que era da igreja. Ele foi lá, ele viu a nossa correria, ele falou assim, ó, a sua chapa está pequena. E Deus tocou no meu coração para me te dar um dinheiro para você comprar uma chapa nova. É só Deus mesmo. E é só Deus para fazer essas coisas, né? E, tipo, ele deu um dinheiro pra gente ali, a gente comprar uma chapa maior, porque ele viu que o negócio ia crescer. Sim. E foi Deus também, né? Eu acredito que tocou no coração dele para nos abençoar. Deus nos abençoou de todos os lados ali naquele lugar, sabe? Sim. Deus, ele sempre cuidou da gente. Então, eu tenho certeza que o que Deus espera de nós, para Ele mover as coisas na nossa vida, como eu falei, a gente sair como diz, se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Sim. Ele vai fazer, não importa o tempo, não importa o lugar, não importa onde você estiver. Sim. Se Deus falou com você, Ele vai cumprir, entende? Então, aí o que aconteceu? Né? A pandemia veio, né? Sim. E como pegou todo mundo de surpresa, né, essa pandemia, e quando a gente estava na dogueria, estava tudo bem, né? A gente estava conseguindo pagar a faculdade, a gente tivemos uma filha lá, né, a Manuela. E Deus começou a cuidar também. Quando a Manu nasceu, veio coisas de Goiânia, sabe, para berço, veio de Goiânia para nossa filha, coisas aqui de São Paulo, que a irmã da igreja aqui, a Nath, ela mandou, que era da filha dela, mandou lá para Manu. Sim. Então Deus, ele cuidou de tudo, desde, acho que do primeiro ano da Manuela, tinha as coisas ainda que a gente tinha ganhado. Meu Deus. Porque Deus, ele cuida. Sim. E a nossa preocupação era essa, mas estamos longe da família, longe dos amigos, a gente não tem uma rede de apoio familiar. Sim. Então o que pesava pra gente era isso, mas Deus, ele cuidou de tudo. Aí quando veio a pandemia, nós tivemos que fechar a dogueria e tivemos que voltar, né? Tivemos que vir embora, e nós, hoje, agora, a gente compreende e entende que era um plano de Deus. Sim. Era um propósito de Deus, porque quando teve o primeiro caso de Covid no Paraguai, o presidente do país fechou a fronteira. Nossa. E lá é uma fronteira seca. E como que você fecha uma fronteira seca? O que é uma fronteira seca? Você atravessou uma rua, você está num país. Sim. Não tem barreira, não tem ponte, não tem nada, não tem muro, não tem nada. É só uma calçada. Você atravessou de um país para o outro, uma calçada ali separa os dois países. Sim. Porém, eles fecharam a fronteira com arame farpado. Meu Deus. E veio o exército, né? Veio o exército de Assunção e fechou a fronteira. E quem era brasileiro, eles estavam mandando voltar para sua casa, né? E como eu tinha dogueria e eu trabalhava com delivery, então pra gente ficou muito difícil. Meu Deus. Ficou complicado. Dava 10 horas, passava o caminhão, o carro mesmo do exército, falando para entrar em casa. Não era para ninguém estar na rua, quem tivesse ia ser preso, né? Meu Deus. E eu lembro que uma vez eu fui entregar um lanche e foi bem difícil porque foi ali que eu caí em si. Né? Você achou que era o Brasil, né? Foi ali que eu caí em si, porque o policial me viu, né? O cara do exército me viu e ele foi me seguindo. Meu Deus. Ele me seguiu até a casa do cliente, eu entreguei o lanche e tal. Aí foi quando ele me xingou, tal, me ofendeu. Aí eu pensei, Deus, eu acho que isso aqui foi um sinal, porque, tipo, como todo mundo, né? Tava achando que ia ser passageiro. Ia ser coisa de um mês, essa pandemia, ia ser coisa de 2 meses. Depois ia voltar tudo normal. Mas você achou que ia morrer quando ele te seguiu? Não, fiquei com medo de ser preso. Ah, tá, mas de morrer não. Não, de morrer não. Ele te parou normal? Tipo... Não, ele me chamou, né? Ou ele tava com uma arma e tal? Não, ele tava, né, com o fuzil na mão, né? Meu Deus! Tava com o fuzil. Porque lá é normal. Sim. Tipo, uma pessoa andar armada é normal. É normal? Entende? No mercado tem cara que tá com arma na mão. É porque lá tem muita casa de câmbio. Então é muita proteção, entendeu? Entendi. Então eles pegam todo mundo lá praticamente anda armado, né? Assim, porque... Você andava armado? Não, só com a Bíblia. Glória! Só com a espada, né? Obrigado, pai. Só com a palavra de Deus. Mas a gente tinha vontade, né? Mas, não. Mas Deus, ele não dá essa ousadia, né? Não. Deus, jamais. É verdade.
Deus não dá essa ousadia. Então, foi bem difícil, aí a gente pegou. Foi quando saiu aquele auxílio emergencial, Sim. a gente conseguiu ter direito, tanto eu quanto a minha esposa, e foi o dinheiro que a gente pegou para vir embora. A gente tinha tudo na drogueria, eu peguei, dei praticamente quase tudo, né? Sim. E a gente voltou para cá, foi bem difícil. Sim. A minha esposa, ela fez 3 anos e meio, né, de medicina, falta 3 anos para ela terminar, e ainda eu acredito que a promessa está de pé. Sim. Mas eu não sei como vai ser e nem quando. Sim. Eu sei que Deus, ele vai fazer. Com certeza. Eu não sei se vai ser aqui no Brasil, se vai ser no Paraguai, se vai ser em outro lugar. Sim. Porque eu acredito que a promessa ainda está de pé. Sim. A palavra de Deus fala que Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, ele vai cumprir e ele não se arrependeu daquilo que ele prometeu. Então, nós estamos... Ô, Vini, brincadeiras à parte, né? Porque se fosse eu, no caso, e olha que eu sou corajosa, não sou? Sim. Se fosse eu, visse um cara vindo armado com toda a autoridade, porque se o cara era do exército, ele tinha autoridade para dar um esmerteleque em você. Tava liberado. Tava liberado. Mas, assim, de verdade, isso foi tipo a chave para você vir embora ou isso foi só apenas mais um complemento? Porque, de verdade, meu amigo, você é muito corajoso. Como falando de arma, foi um gatilho. Olha ele. Foi um gatilho pra gente parar e pensar, analisar a situação e ver como estava ficando grave. E a gente tinha a Manuela, né? Então eu não pensava só em mim, não pensava só na Jaque, a gente pensava na Manu, né? Nossa filha. Aí foi quando... Mas como que você voltou pra cá? Tô curiosa, ele te levou em casa? Não, eu tinha de moto, né? Eu fui de moto, ele sim. falou, vai pra tua casa. Vai pra casa. Vai pra tua casa. Ele falou assim, educadamente, mas ele falou, vai pra tua casa. Meu Deus. Aí eu fui, né, com a moto. Aí chegou lá, foi quando eu conversei com a Jaque e tal, falei, ó, o policial falou isso e aquilo. E foi quando saiu aquele auxílio emergencial. Sim. Mas nisso vocês já estavam se preparando pra vir embora? Ou... Não. Porque, como todo mundo pensou, ia ser passageiro. Entendi. Pra mim, eu acho que pra todo mundo ia durar uns 2 meses essa pandemia. E era só uma gripe. E fazia quanto tempo de pandemia já? Quando fazia chegou nessa fase? 1 mês e meio por aí. Nossa, tava bem no início da pandemia. Bem no início. Porque foi assim, quando teve o primeiro caso, sim, né, como falei, o presidente do Paraguai fechou a fronteira. E no Brasil estava tudo normal. Por isso que ele preferiu fechar, porque a saúde do Paraguai é precária, né? Sim. Não é como no Brasil, não tem o SUS, essas coisas. Tudo lá é particular, você tem que pagar. Sim. Então o presidente sabe a situação, né, da área da saúde do seu país. E ele preferiu optar de fechar a fronteira, que ele não fez errado, né? Fez certo. Sim. Aí foi quando a gente saiu aquele auxílio emergencial, né? Foi uma mão na roda para todo mundo. Pelo menos pra mim. Pra mim foi uma bênção, porque foi quando Deus... a gente tinha uma opção, certo? Pegar esse dinheiro, ficar lá, sobreviver, né? Pagando um aluguel, tal, essas coisas. Ou a gente pegar e vir embora. Sim. Ô Vini, mas você tinha comentado comigo que não teria como você vender dog, eu lembro. Você lembra que você falou que você comprava aqui no Brasil os materiais para poder vender lá, né? Exatamente, os produtos era tudo comprado no Brasil. Sim. E como a fronteira foi fechada, né? Sim. Só podiam passar quem era da área da saúde, farmácia, enfermeiro, essas coisas da saúde só podiam passar. Sim. E a gente que era brasileiro e comida, essas coisas não podia. Tinha que tudo comprar no Paraguai. Sim. Então meus produtos eu comprava tudo no Brasil. Não só os produtos, mas se eu precisasse pegar um dinheiro no banco, se o cara me depositasse o meu aluguel, eu não ia conseguir retirar o dinheiro. Porque eu não poderia, porque eu não era da área da saúde. Nossa. Entende? Porque você tinha que apresentar uma carteirinha para você passar para o outro lado, né? Entendi. E o seu banco só era na parte do Brasil? Brasileiro, né? Caramba. Brasileiro. Nossa vontade era ser, né, paraguaio, mas... Brasileiro. Não, é legal, é legal. Lá eles são bem... A cultura são bem legais, são um povo bem legal. São um povo bem também religioso, né? Sim. Muitos católicos, mas tem bastante evangélico lá, bastante homens e mulheres de Deus. Sim, entendi. Então vocês demoraram quanto tempo para vir embora depois desse medo? Fala, Vini. Olha, foi uma loucura. Foi uma loucura porque era cena de filme mesmo. Aquelas sirenes tocando. Você saiu fugido, tipo meio que fugido, não foi?
Conta aí, Monique, eu sei. Se você não falar, eu faço você falar. Você saiu fugido na calada da noite. Os nossos medos era isso, porque como a gente vai sair? Né? Sim. Porque eu não podia atravessar o Brasil para nada, né? Porque Sim. o Brasil estava tudo normal. Sim. Então o medo do Paraguai era você entrar lá no Brasil, pegar o vírus e trazer para o Paraguai. Aí foi outra questão, né? Como que a gente vai sair daqui agora? Aí eu falei com um pastor amigo meu, ele falou, olha, vamos orar a Deus, né? Pedir estratégia. Sim. E não podia nem caminhão entrar, nem caminhão sair. Sim. Aí teve um dia que eu saí assim, bem desesperado Sim. mesmo, bem preocupado, orando Sim. a Deus, sozinho assim, deixei a Jaque em casa. Sim. E a gente já começou a desmontar as coisas, a gente desmontou todas as coisas, já estava tudo desmontado, só faltava um caminhão para fazer a mudança, né? Lá eles falam que é frete, para fazer o frete. Sim. E agora, o que eu faço? E eu lembro que eu, conversando com o rapaz na fronteira, que tinha uns caminhão lá parado, eu falei, quanto você cobra tal, só para mim tirar minhas coisas daqui, tirar minha família daqui, como é que fica? Ele falou assim, olha, infelizmente a gente não consegue, a única coisa que você pode tentar fazer é trazer os seus móveis até a fronteira e a gente passar as suas coisas por cima do arame. Meu Deus, né? Do céu. Mas os policiais não iam deixar, né? Sim. O deserto não ia deixar. E eu parei bem em frente a um posto de gasolina e eu vi um caminhão escrito frete. Aí eu já tava sem esperança nenhuma. Exatamente, eu tava sem esperança nenhuma, todo, sabe, desanimado, já preocupado. Sim. E eu fui conversar com esse rapaz. Sim. Eu falei, olha, você tá conseguindo atravessar? Porque tinha muitos estudantes saindo, muitos estudantes mudando e ir pro Brasil. Sim. Ele falou assim, olha, eu tô fazendo a mudança, porém é pelo um lugar ali meio clandestino, né? Tipo, não é muito certo, mas eu tenho um caminho ali que a gente tá conseguindo passar. Eu falei, meu, você consegue fazer a minha? Ele falou, senhor, eu consigo fazer a sua. Eu falei, vamos lá agora pegar minhas coisas. Eu tava tão desesperado. Falei, vamos agora pegar minhas coisas. Ele, agora infelizmente eu não consigo, porque eu tô indo pra outra cidade, levar outra mudança. Então amanhã eu consigo fazer sua mudança. Aí eu peguei o telefone dele e tal, ele falou quanto que ia cobrar. Aí eu fui pra casa. Aí eu fiquei com ansiedade, né? De chegar um dia logo pra gente sair de lá. Preocupado se o rapaz ia ou não ia fazer minha mudança, porque ele foi pra outra cidade, se ia dar tempo. Aí graças a Deus, chegou outro dia, ele foi. Ele foi, a gente carregou as nossas coisas. Sim. E aonde eu ia deixar minhas coisas, porque ele só ia levar pro Brasil. Meu Deus. Aí eu conversei com o pastor, né, que era da nossa igreja, e ele falou assim, olha, eu já preparei um canto para vocês deixarem as coisas de vocês, e faz o seguinte, vocês deixam suas coisas aqui e vocês vão para São Paulo, né, lá tem sua família e tal. Sim. Aí vocês já juntam um dinheiro, aí vocês, quando tiver um dinheiro, vocês vêm e pegam suas coisas, a gente vai estar guardando. E a gente fez isso. Sim. A gente colocou nossas coisas no quintal de uma irmã da igreja. Nossas coisas ficou lá 2 meses. Sim. Lá na casa do pastor. E detalhe, quando a gente estava saindo do Paraguai, sim, tinha um ponto principal, né? Sim. De você passar. E eu lembro que eu orando a Deus, nossa, dá certo, estava atrás do caminhão com o meu carro, né? Camanu, Jaque, todas as coisas dentro. Aí eu falei, Deus, coloca as tuas mãos, deu tudo certo. Aí o motorista do caminhão, ele foi em direção a essa barreira, que só podia passar pessoas da área da saúde. Aí ele começou a conversar com um guarda, com um policial em Guarani, né? Começou a falar com ele. Aí eu vi Deus ali. Sério? Literalmente, eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus tocando no coração do guarda. Sim. Aí ele veio falar comigo. Aí ele viu a nossa situação, como estava o carro. Tava todas as minhas coisas dentro do carro, a Manuela, minha esposa. Eu falei pra ele, olha, eu estou indo embora, junto com a minha família, a gente está saindo, ele não vai voltar mais. Eu falei, não, a gente não vai, estou indo pra minha casa, pra minha família. E eu lembro que ele saiu, assim, da janela do meu carro, e eu vi a mão de Deus junto com ele, assim, tirando o cone. Meu Deus. Porque tinha um cone, né? Tinha um monte de cone. Aí, quando ele tirou o cone, foi quando Deus ele falou comigo, eu cuido de você. Uau, aí a gente pegou, passou por onde ninguém estava conseguindo passar. Sim. Aí Deus, ele conseguiu atravessar, não precisou passar por lugar que não era proibido passar, a gente passou. A gente foi lá para casa desse pastor, deixou nossas coisas e fomos embora, né, para São Paulo. E foi onde tudo começou de novo, né? Sim. Foi onde tudo começou de novo, a gente começou do zero. Não vou falar para você que foi fácil, porque a gente estava tão pouco, né, do nosso objetivo, da promessa, e Deus ele nos trouxe de volta. No começo foi difícil entender, sim. Compreender, né?
Vini, falando de todo esse cuidado, né, que Deus teve, eu me atentei que Deus tinha um propósito para ser cumprido, né, na vida de vocês, é lógico que o propósito de Deus nos traz maturidade, nos traz experiência. E o cuidado de Deus foi tão espetacular que Ele cuidou no momento ao qual vocês foram para um lugar onde era totalmente fora do conforto de vocês, onde vocês não estavam preparados para estar naquele lugar, e lá o Senhor cuidou. O Senhor enviou pessoas, mostrou lugar exato, estratégias, e na mesma forma foi no retorno. Porque você viu o cuidado de Deus, você viu a mão de Deus, né? Se possível até Ele te carregou no colo, porque, meu irmão, você passar por por um soldado, sim, né? De verdade, assim, porque hoje em dia a gente não sabe mesmo, assim, o que a gente pode esperar do ser humano, né? Assim, em si. E naquele momento de desespero ao qual a pandemia trouxe para o mundo, né? Para a nação, sim, né? Talvez aquele soldado poderia estar desequilibrado, mas Deus cuidou naquele momento. No momento que você estava desesperado, procurando uma saída para poder voltar para o Brasil, sim, Deus te surpreendeu. Você falou que você viu a mão de Deus, então isso a gente pode ver o zelo, o cuidado, o amor do Senhor para com aqueles que o amam de verdade, né? E daqueles que não amam Ele também, o Senhor cuida de todos e zela por todos, né? Mas a gente pode ver uma forma especial do cuidado do Senhor para com você, para com a sua família, né? E eu fico muito feliz, meu, tipo, de verdade. Porque eu costumo dizer assim que a sua felicidade, aquilo que você conquista também é a minha. Sim. Porque nós somos amigos, né? Sim. Graças a Deus, né, Vini? Você tem me suportado, né, até aqui, né? Mas isso é muito importante mesmo, ver o cuidado de Deus e que te trouxe até aqui em paz, não é verdade? É verdade. Em meio a tanto transtorno. Porque depois que chegou, o desequilíbrio também aqui no Brasil foi total, né? Sim. Foi total. E o Senhor também te deu estratégias, né, a respeito disso. E eu queria que você compartilhasse com a gente, depois desse retorno seu, na verdade, né? Assim, e você era membro aqui, né? Você congregou com a gente, você estava desde o princípio da igreja, tudo. Mas você passou um tempo longe, um tempo distante, e você retornar. E quando você retorna, eu creio, né, que a igreja ela mudou bastante, né? Nós começamos com um propósito. Hoje você é líder, né, de célula também, ô glória. Além de ser obreiro da casa do Senhor, você é líder. Então eu queria que você compartilhasse a sua experiência, né? Porque você saiu de um jeito, vamos assim dizer, sim, que a igreja estava, né? E agora você voltou em um novo alinhamento, sim, em um novo propósito. Que o nosso propósito é amar a Deus, amar ao próximo e servir ao reino. Então você veio em outra pegada. Sim. E eu queria que você falasse como que é estar vivendo esse novo aqui com a gente. Olha, é muito bom, né? Porque tudo que é novo é bom. Basta a gente querer e saber aproveitar esse novo de Deus na nossa sim, vida, né? Eu pensava e pretendia voltar para cá depois da faculdade, né? Sim. Já que formado tudo, porque eu falei para ela que eu ia para lá e ia ficar só 6 anos, sim, mas isso era o meu tempo, sim, né? Não era o tempo de Deus. Exatamente. Então, uma das partes que eu senti mais falta, assim, que me alegrou também foi a minha vida espiritual, porque eu sentia muita falta da igreja, sim, daqui. É uma coisa que é muito bom aqui, a gente só consegue perceber quando a gente faz visitas em outras igrejas ou congrega em outras igrejas, é o louvor. O louvor daqui me toca muito, né? O louvor sim, daqui fala muito comigo, então eu sentia muita falta daqui do louvor. Sim. E também da palavra, né? Sim. O pastor prega com muita sabedoria e discernimento de Deus. E quando eu vim, como você falou, um alinhamento novo, né? Amar a Deus, amar o próximo e servir o reino. Sim. E graças a Deus a gente está sabendo, né? De alguma forma lidar com esse alinhamento, a gente está aprendendo. É algo que Deus ele está nos ensinando, é sim, algo que Deus ele quer que nós fazemos, né? É algo que nós precisamos, né? Saber a etapa, o processo, sim, o nível de maturidade que nós estamos enfrentando a liderança. Então, quando eu voltei, o pastor, do mesmo jeito que eu saí, eu voltei. Sim. Quando eu saí, as portas da igreja eu deixei aberta. Quando eu voltei, ela estava aberta também. Sim.
Então o pastor conversou comigo, né? Falou, ó, tem uma história na igreja, tal, você sai daqui como obreiro, então se você quiser, você pode voltar como obreiro também. Me deu um tempo para pensar tudo certinho, para me adaptar com a nova visão da igreja, que foi muito importante, porque tinha pessoas novas, né? Quando eu saí daqui era um público, aí voltei já é outro público totalmente diferente. Aí quando eu saí da igreja tinha as paredes brancas, agora as paredes é preta. Então isso não mudou em questão da visão, né? Sim. Nossa visão sempre foi pregar o evangelho com verdade, com amor, com dedicação. E o nosso Deus, ele continua o mesmo. Sim. Então eu fiquei muito feliz assim de voltar, assim, minha área espiritual ficou feliz, mas a gente queria voltar, né, com a faculdade, ela formada, tudo certinho. Porém não foi o que Deus quis, né? A gente respeita, né? A gente tem que de alguma forma entender o porquê disso, porque Deus nos trouxe de volta. E eu agora estou conseguindo entender os motivos que Deus nos trouxe, de tudo isso está acontecendo no meu casamento, na minha família, de estar perto da minha família, minha filha pequena está perto da minha mãe, das minhas irmãs. Então tudo tem um propósito, né? Debaixo dos céus. Então eu entendo que foi necessário, né? Essa pandemia vir tanto para me ajudar a amadurecer, para ajudar outras pessoas a amadurecer também. Então hoje eu não questiono mais a Deus. A única coisa que eu oro a Deus é para que Deus nos dê clareza, né, daquilo que Ele quer que nós façamos em questão da faculdade, né? Então tá nas mãos de Deus, entende? Não sei quando vai ser, se a gente vai voltar para lá, se a gente vai fazer em outro país, em outro lugar, mas tudo está caminhando para que a gente termine lá a faculdade, né? E aqui, o mesmo sentimento que eu tinha antes, né, de ir embora, é o mesmo sentimento que eu tenho ainda de deixar de novo a igreja, de sair de novo daqui, porque eu amo essa igreja, eu amo as pessoas, eu amo os obreiros, os líderes, os membros, os pastores da igreja. Então é onde a gente está amadurecendo, está conhecendo cada vez mais a graça de Deus aqui neste lugar, e é muito bom fazer parte. E cria um vínculo, né? Sim. Nós nos tornamos uma família, na verdade, né? Sim. Uma família cheia de defeitos, cheia de problemas. Faz parte. Mas faz parte do processo, né? Porque um vai afiando o outro e assim nós vamos prosseguindo em servir ao Senhor, né? E eu queria falar algo a respeito de uma frase que eu ouvi, né? Ouvi hoje essa frase de uma pessoa e eu queria compartilhar com você porque faz parte também do seu processo, do processo também que eu estou nesse momento, que é o milagre, para vir o milagre de Deus sobre nossas vidas, ele traz experiência e o propósito, ele traz autoridade. Verdade. Então, é muito bom a gente viver aquilo que Deus tem para nós, sabe? Sim. O milagre, ele vai nos amadurecer, vai trazer experiências não somente para nós, mas sim para outros que passarão por esse momento, que viverão histórias similares. Então a nossa experiência ajudará. E o propósito trará autoridade sobre nossas vidas, a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Okay. Então eu falei, show essa frase, né? Essa colocação, porque isso é verdade mesmo. Porque nós não entendemos. Sim. E a gente demora a entender o que Deus tem para as nossas vidas, porque os nossos pensamentos são limitados, são humanos. Né? Então a gente não consegue às vezes entender, falando, por quê, como que isso, nós tínhamos um plano e o Senhor faz outra coisa, mas só que o Senhor precisa manifestar sobre nós o propósito de Deus, porque a todo tempo Ele quer a nossa evolução, né? Ele quer a nossa maturidade para que nós venhamos entender qual o significado de nós permanecermos aqui, de nós estarmos aqui. É para nós termos experiência para ajudar o próximo, é para nós ter a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Então isso é muito importante e eu acho que se coloca bem também na sua experiência, no seu milagre, né? Porque o que Deus fez nesse processo todo da sua ida, do seu retorno até aqui, é um milagre de Deus, né? Às vezes a gente fala assim, não é um milagre porque Deus não fez aquelas coisas extraordinárias aos nossos olhos. Mas só de nós estarmos aqui, podemos compartilharmos, falarmos do que Deus realizou, isso já é um milagre. Exatamente. Né? Então nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E Vini, eu quero te agradecer
mais uma vez, né, meu, foi muito bom. É um tempo curto, na verdade, que nós estamos conversando aqui, que muitas experiências você tem, muita bagagem você tem, que o Senhor possa nos proporcionar outros momentos para você estar aqui, para nós falarmos especificamente sobre fatos, né, que você viveu juntamente com a sua família e coisas novas que você viverá também, isso eu tenho certeza, né, que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos alinhados debaixo do propósito de Deus, nunca é a mesma coisa. Verdade. Sempre nós vivemos algo novo, experiências novas, né? Um tempo é uma primavera, outro tempo é verão, outro tempo é outono e as mesmas coisas são no Senhor. O Senhor sempre traz um tempo novo sobre as nossas vidas e que todo tempo Ele está conosco. Amém, Lana. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar as experiências que nós tivemos com Deus. Eu acredito que não é o fim, talvez é o começo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu gostaria de deixar uma mensagem, né, para quem está escutando esse podcast, esse Talking Cast. Se Deus ele te prometeu algo, e se Deus colocou algo no seu coração, não desista, vai até o fim. Por mais que as circunstâncias aos seus olhos parecem impossível isso acontecer, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém. Então não pare, não fique questionando, só tenha fé. Assim como Pedro andou sobre as águas, você também vai andar. Eu tenho certeza que o seu milagre vai, em nome de Jesus, transparecer na vida de outras pessoas também. Glória a Deus, amém. É isso aí. Vamos pra frente, vamos prosseguir avante para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Vini. Tamo junto. Muito bom estar com você aqui. Muitas graças, meu irmão. Não, tem que falar. Meu, você só aprendeu muitas graças, velho. Não, Deus lhe bendiga. Shiro Haihu. Ah, sim, isso ok. É em Guarani. Shiro Haihu significa eu amo vocês. Ah, que bonitinho. Pra você, Deus abençoe. E lembrando também, né, Vini, para você não deixar de seguir, comentar, compartilhar e seguir as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Por favor, gente, ajuda a gente aí a crescer, para que o YouTube entenda que é importante. E na verdade é importante. A história aqui do nosso próximo, do nosso irmão Vinícius, é importante ser compartilhada assim, vir para um amigo seu, para alguma pessoa que você acha que tem a necessidade de ouvir essa experiência. Será muito bom e edificante para as nossas vidas. Gente, lembrando também vocês que nós estamos no início desse canal, desse programa aqui, desse Talking Cast, e nós já temos aqui a Renove Sol Energia Solar como nosso primeiro patrocinador, que será abençoado em nome de Jesus, que eles irão crescer cada vez mais, e nós estamos orando pela vida deles também, para que eles sejam bons naquilo a qual eles fazem, né? Está aqui ajudando a gente, e seja também um contribuinte, seja também um patrocinador desse projeto, e qualquer coisa pode mandar uma mensagem aí na descrição também, comentar, falando que você quer ser um patrocinador. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. E também, Vini, nós não podemos deixar claro para quem está assistindo, para as pessoas, sobre o nosso propósito, sobre o que nós estamos em movimento, que é amar a Deus, amar ao próximo e servir o reino.